Olá a todos. Nessa aula nós vamos falar sobre as mutações pontuais. Então, para iniciar, vamos explicar, o que seria uma mutação. Então, uma mutação, no geral, ela vai ser basicamente uma mudança que é herdada na informação genética. Ou seja, a mutação ela ocorre quando a gente tem uma mudança ali na molécula do DNA. Então, a mutação ela pode ocorrer em um cromossomo inteiro, por exemplo, ocorrendo a deleção de um cromossomo ou a inserção de um cromossomo a mais ali no cariótipo, ou ela pode ocorrer ali em partes de um cromossomo ou até mesmo, mais especificamente, em um gene. Então, nesse caso, que seria a mutação de ponto. Então, a mutação de ponto, que também pode ser chamada de mutações pontuais, ela vai ser a alteração apenas de um ou de alguns pares de bases do DNA. Então, isso vai acontecer especificamente ali nos genes. Então, a mutação de ponto, ela vai ocorrer a nível de gene. Então, a gente tem aí basicamente essa diferença, entre as mutações de ponto e as mutações ali, por exemplo, nos cromossomos. Então, qual seria a importância das mutações? As mutações, elas são importantes porque elas vão ser a fonte de todas as variações genéticas que existem. Então, todas as diferenças que a gente consegue observar ali entre os indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, elas só são possíveis, elas só ocorrem por conta das mutações. Então, as mutações elas vão ser muito importantes aí para gerar essas variações genéticas. Além disso, as mutações elas também vão ser importantes para ocorrer a adaptação dos organismos ali a mudanças ambientais. Então, os organismos eles só conseguem ali se adaptar às mudanças que estão ocorrendo no ambiente por conta dessas variações genéticas que existem. Então, por exemplo, se uma doença nova ela surge ali no ambiente, alguns indivíduos podem ser naturalmente resistentes àquela doença, por exemplo, se for causada por um vírus, enquanto que outros indivíduos vão ser menos resistentes nesse caso. Então, o que é que vai gerar essa maior suscetibilidade ou essa maior resistência a esse vírus, a essa doença nova que surgiu? Vão ser justamente essas variações que existem no genótipo, que são causadas aí pelas mutações. Então, as mutações também são importantes nesse sentido. E, além disso, elas também são úteis para que a gente consiga ali observar, examinar também processos biológicos. Então, se a gente quer saber, por exemplo, como que uma proteína é codificada, como que uma proteína funciona, como que as mutações podem afetar ali no funcionamento de uma proteína, a gente pode causar ali mutações no gene específico que codifica aquela proteína e observar ali que efeitos aquela mutação ela tem ali na proteína, por exemplo. Porém, as mutações também podem estar trazendo ali consequências negativas para os organismos, para os indivíduos. Então, as mutações elas também podem ser fontes ali, podem causar doenças e distúrbios. Então, as mutações elas têm ali o seu lado positivo, então elas trazem mudanças positivas para o genótipo, porém, elas também podem ser a causa de doenças, de distúrbios, então ela também tem seu lado negativo. Então, quais são os tipos de mutações gênicas pontuais, que existem, que a gente vai encontrar ali nos genes especificamente? Então, o primeiro tipo de mutação que a gente tem são as substituições de base. Então, as substituições de base, elas vão ser basicamente ali a alteração, a troca de um único nucleotídeo no DNA. Então, essa substituição, ela pode ser de dois tipos. A gente pode ter ali a transição ou a transversão. Então, são tipos de mutações onde a gente vai ter trocas ali de bases em um gene. Então, vamos começar aqui pela transição, O que seria a transição? A transição, ela vai ser um tipo de mutação ali de substituição de base, onde a gente vai ter uma purina substituída por uma purina diferente. Ou então, uma pirimidina substituída por uma pirimidina ali, nesse caso, diferente. Então, por exemplo, a gente tem como purinas, na molécula do DNA, a adenina e a guanina. Então, em uma transição, a gente pode ter aí uma adenina sendo substituída por uma guanina ou uma guanina sendo substituída por uma adenina.
E aí, quando essa substituição ocorre, né, ela vai estar ocorrendo ali em uma das fitas do DNA, e aí, em consequência, a fita que faz pareamento, que é complementar a essa fita, também vai acabar tendo ali o seu nucleotídeo substituído. Então, se a gente tiver uma troca de uma adenina por uma guanina, na fita complementar, a gente também vai ter a substituição da timina por uma citosina, e vice-versa nesse caso. E com pirimidinas no DNA, a gente tem a timina e a citosina. Então, as transições podem ocorrer, né, de uma timina para uma citosina ou de uma citosina para uma timina. E aqui a lógica é a mesma de purina para purina. Então, se em uma fita eu tiver a timina e essa timina for trocada por uma citosina, na fita complementar ali, a adenina, que faz pareamento com a timina, também vai ser substituída aí, nesse caso, por uma guanina. Então, as transições, elas funcionam dessa forma. Então, purina trocada por uma purina diferente, ou uma pirimidina trocada por uma pirimidina diferente. Já nas transversões, que é um outro tipo de substituição de base, a gente vai ter aqui uma purina sendo substituída por uma pirimidina ou uma pirimidina sendo substituída por uma purina. Então, se em uma fita de DNA a gente tiver uma purina, por exemplo, uma adenina, essa adenina pode ser substituída por uma pirimidina. Então, ela pode ser substituída por uma citosina ou por uma timina. Se a gente tiver ali em uma fita uma guanina, essa guanina pode acabar sendo substituída também por uma citosina ou por uma timina, que são as pirimidinas. Da mesma maneira, se a gente tiver ali em uma fita do DNA uma pirimidina, essa pirimidina acaba sendo substituída por uma purina. Então, uma citosina, que é uma pirimidina, pode acabar sendo substituída por uma adenina ou uma guanina, enquanto que uma timina pode acabar sendo substituída por uma adenina ou guanina. E aqui a lógica é mais ou menos a mesma da transição. Então, se em uma fita eu tiver uma purina que foi substituída por uma pirimidina, então, por exemplo, uma adenina que foi substituída por uma citosina, na fita complementar a essa fita, a gente também vai ter essa substituição ali por uma base que vai fazer pareamento com a base que foi trocada. Então, se a gente teve a substituição de adenina por citosina, a gente vai ter a troca na fita complementar ali, de uma timina para uma guanina, por exemplo. Então, tanto as transições quanto as transversões, elas vão estar afetando ali as duas fitas. Então, a troca da base nitrogenada, né, do nucleotídeo, ele vai ocorrer em uma fita e, em consequência, na fita complementar também vai haver essa substituição aí. Então, quais são, né, os efeitos no fenótipo que esses dois tipos de mutação eles podem causar, né? Então, essas substituições de bases, elas podem ter diferentes efeitos no fenótipo, dependendo de onde ocorrer essa mutação, essa troca de bases. Se ela ocorreu em um intron, por exemplo, ou em um exon, por exemplo, ela pode estar trazendo ali efeitos diferentes. Então, o primeiro efeito que a gente tem aqui seria a mutação que é chamada, nesse caso, né, de missense, ou mutação de sentido trocado. Então, o que é que acontece aqui nessa consequência aqui de troca de bases? Então, tanto as transições quanto as transversões podem causar esse efeito aqui, podem causar esse tipo de mutação de sentido trocado. Então, aqui, a substituição de base ela vai acabar resultando em um aminoácido diferente na proteína. Por quê? Essa mutação que vai trocar ali esse nucleotídeo na fita do DNA, ela vai acabar ali alterando também, no caso desse tipo de mutação, o códon que vai codificar ali um aminoácido específico. Então, por exemplo, o códon CTT, lá no DNA, que vai ser transcrito por RNA mensageiro como GAA. Esse códon ele vai codificar um ácido glutâmico, ou nesse caso, o glutamato. Porém, quando ocorre, né, uma mutação
nesse caso, de troca de base, onde a gente tem a troca de uma timina por uma adenina, que em consequência ali, a partir da transcrição, também vai gerar ali um códon diferente no RNA mensageiro, a gente tem a troca desse glutamato por uma valina. E a consequência disso é que a pessoa ela vai acabar desenvolvendo a anemia falciforme nesse caso. Então, nas mutações de sentido trocado, essa troca de nucleotídeos de bases nitrogenadas vai acabar alterando mesmo ali o códon, gerando essas mudanças aí na proteína. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui um DNA, uma sequência de DNA sem nenhuma mutação. Então, vocês veem aí, tem o códon 1, códon 2, códon 3, códon 4, cada um desses códons codificando um aminoácido específico. E aí, no códon 3, a gente tem a troca de uma guanina por uma adenina. A gente tem uma transição, né, já que são duas urinas nesse caso. E aí, essa troca acaba trocando também o códon e, em consequência, troca o aminoácido que está sendo codificado. Então, originalmente, a gente tinha aí sendo codificado uma arginina e agora a gente tem uma lisina. Então, a gente tem aí essa troca de códon e, em consequência, a gente vai ter uma troca ali de aminoácidos. Às vezes, essa troca ela pode não gerar ali tanto impacto na proteína, porque ele pode estar codificando ali o códon, um aminoácido que não está ali, por exemplo, relacionado ao ao sítio de ligação ali da proteína, ou por exemplo, ao funcionamento ali da proteína nesse caso. Então, ela pode não estar trazendo um impacto muito grande para a proteína. E às vezes, se esse aminoácido ele for importante ali para a função da proteína, ele pode sim alterar ali a proteína, como é o caso da anemia falciforme, por exemplo. Outra consequência que a gente tem aqui é a ocorrência das mutações nonsense, ou que também pode ser chamadas de sem sentido. Então, essas mutações elas acontecem quando o códon ali ele é alterado por conta dessa troca de bases, e aí esse códon que antes especificava um aminoácido, agora vai gerar ali um códon de parada, um códon de terminação, nesse caso, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente tiver ali o códon UAC, que codifica uma tirosina, se houver ali uma mutação no DNA e houver uma troca ali de bases, a gente pode ter alteração desse códon para um códon UAA, que é um códon de parada. Então, esse códon de parada, ele vai fazer com que a proteína que esteja ali sendo produzida, essa tradução seja interrompida de maneira repentina, nesse caso. Então, a gente vai ter ali uma proteína incompleta, uma proteína truncada. Então, essa proteína pode acabar apresentando nenhuma função, nesse caso. Então, aqui, por exemplo, de novo, a gente tem aqui um DNA sem nenhuma mutação, com 4 códons. E aí, no códon 2, a gente teve ali uma mutação. Então, houve a troca ali de bases. E aí, agora, a gente acabou gerando ali um códon de terminação. Então, quando esse RNA mensageiro ele vai ser lido ali pelo ribossomo, ele vai acabar encerrando a tradução mais cedo. Então, vai gerar essa proteína incompleta. Então, dependendo de onde acontecer essa mutação desse códon de parada, ele pode gerar uma proteína totalmente sem função. Por exemplo, se ele aparecer ali no começo do RNA mensageiro, então você vai ter uma proteína muito curta, então ela não vai ter função nenhuma. Porém, se essa mutação acontecer um pouco mais perto do fim ali do RNA mensageiro, essa proteína pode apresentar ainda assim alguma função nesse caso. Mas esse tipo de mutação no geral vai estar ali gerando esses códons de parada que vai estar gerando essa terminação precoce ali da síntese das proteínas. E a gente tem também a mutação silenciosa. Então, a mutação silenciosa, ela vai mudar ali um códon para um códon sinônimo, que vai estar especificando ali o mesmo aminoácido. Então, a gente existe, né, 64 códons diferentes para codificar 20 tipos de aminoácidos que existem ali nas proteínas, que formam as proteínas. Então,
a gente vai ter ali, né, na maioria dos casos, mais de um códon para codificar o mesmo aminoácido. Então, às vezes, essas mutações, essas substituições de base, elas podem acabar gerando ali um códon sinônimo que vai codificar ali o mesmo aminoácido, apesar de ser um códon diferente. Então, por exemplo, no códon 3, aqui, a gente tem o códon AGA, então houve uma mudança que ele codifica a arginina, houve uma mudança para GC, e ainda assim esse códon continua codificando ali uma arginina. Então, as mutações silenciosas, elas funcionam aí dessa maneira. Então, essa troca de bases, ela vai estar gerando aí um códon sinônimo. E, por fim, a gente tem as mutações neutras, que são aquelas mutações que vão alterar a sequência de aminoácidos da proteína, porém, elas não vão mudar a função dessa proteína de maneira significativa, como eu tinha comentado antes. Então, isso pode ocorrer, né, quando o aminoácido que foi substituído por outro, eles são ali quimicamente semelhantes. Então, apesar de eles serem diferentes, eles são quimicamente semelhantes. Então, a substituição, a troca de um por outro, consegue ainda assim manter ali a estrutura básica da proteína, a função básica ali da proteína. E também pode ocorrer essa mutação neutra quando o aminoácido que foi afetado, que foi trocado, aí nesse caso, ele tem pouca influência na função da proteína. Então, esse aminoácido pode não estar influenciando ali na função da proteína. Então, a proteína vai continuar exercendo sua função ali normalmente, apesar de ter acontecido essa troca de aminoácido, nesse caso, por exemplo. Então, aqui a gente só tem um esquemazinho, só resumindo basicamente aí esses tipos de consequência que a gente tem. Então, a gente tem aí um DNA sem mutação. Então, a gente tem a fita dupla do DNA, né? Que vai ser transcrita por uma fita de RNA mensageiro. Então, esse códon UCA codifica uma serina. Então, na mutação missense, o que é que a gente tem? A gente tem aí a troca de bases. Então, aí a citosina foi trocada por uma timina, e, em consequência, a guanina foi trocada por uma adenina. Então, aí a gente tem um exemplo de transição, pirimidina por pirimidina. E aí gerou um códon novo, que seria o UAA, aí no RNA mensageiro, que nesse caso vai codificar uma leucina. Então, esse códon novo, que foi gerado a partir dessa troca de base, está aí trocando ali um aminoácido na proteína. Já na mutação nonsense, a gente tem aí uma troca de bases que vai gerar um códon de parada. Então, a citosina, aí, nesse caso, foi trocada por uma adenina, em consequência, a guanina trocada por uma timina, seria uma transversão nesse caso, né? E acabou gerando um códon de parada. Então, no RNA mensageiro, aí foi transcrito no RNA mensageiro esse códon, e a gente tem o códon UAA, que é um códon de parada. Então, esse códon vai gerar um término prematuro da tradução ali, da síntese da proteína. E, por fim, a gente tem aí a mutação silenciosa. Então, a última base aí desse códon, que seria a adenina, foi trocada por uma guanina, então a gente tem a transição, e esse códon acabou sendo transcrito para o RNA mensageiro, e esse códon, apesar de ser diferente do inicial, ele ainda assim vai codificar uma serina. Então, não houve aí uma mudança de aminoácido nessa troca, aí nesse caso. Além disso, a gente tem outros tipos de mutação também. Então, a gente tem também as inserções e as deleções, que também podem ser chamadas de indels. Então, elas são basicamente ali, respectivamente, né, a adição, no caso da inserção, ou a remoção, no caso da deleção, de um ou mais pares de nucleotídeos. Então, quando a gente tem essas inserções ou essas deleções aí no gene, a gente tem esse tipo de mutação que vai ser chamado coletivamente de indel. Então, os indels, né, essas inserções e deleções, elas podem acabar causando ali mudanças no quadro de leitura, que pode ser chamado de frame shift também. Então, os nucleotídeos que são inseridos ou deletados, nesse caso, eles vão alterar os aminoácidos que vão ser codificados. Então, por exemplo, aí nas imagens, a gente tem uma sequência de RNA mensageiro, onde no códon 5 a gente tem aí essa sequência codificando uma arginina. E aí ocorreu aí, se vocês observarem, uma deleção de 2 nucleotídeos
então da citocina e da guanina, e aí, em consequência, houve uma mudança ali nesse códon. Então, esse códon, vamos dizer assim, ele teve que puxar ali duas bases nitrogenadas do códon seguinte para poder se completar. E aí, por conta disso, a gente tem essa mudança no quadro de leitura, porque a gente vai acabar gerando ali um códon novo. E aí, esse códon, ao invés de codificar uma arginina, está codificando um glutamato.